Fala galera, estamos iniciando mais um ID Podcast, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós estamos com um tema muito especial, os desafios de uma vida 2. E para compartilhar sobre esse tema eu trouxe aqui o Marquinhos e a Ana Paula, que é um casal que pode trazer muitas coisas para nós, eles que viveram tantos anos. São quantos anos de relacionamento? 9. 9 8 de anos. casados e 9 juntos. Aí, Dá então, até com ela. então tem muita coisa aí pra gente compartilhar, então fiquem ligados. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, todos os profissionais, as empresas que têm aí nos apoiado. Deus abençoe vocês. E para iniciar esse podcast, eu já quero que vocês se apresentem. Já a Ana Paula é figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Vocês já me conhecem, né? Ana Paula, casada com o Marcos Adib há 9 anos. Casada há 8 anos, juntos há 9 anos, né? Mãe do Emanuel, de 2 anos, e do Amauri, de 1 ano. E, gente, são muitos desafios, né? Quem é casado, eu conheço gente que tem uma trajetória bem mais longa do que a nossa, né? 20 anos, 30 anos. Mas, nesses 9 anos, nós temos muita história para contar e muitos desafios, né? O Vitor vai começar falando um versículo sobre o que é o amor, pra gente começar a desenrolar nesse tema. Esse versículo é um versículo muito conhecido, 1 Coríntios 13:4, fala sobre amor. Todos os casamentos a gente escuta ele, né? Que ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, sobre Difícil, isso, né? é difícil. Tudo suporta, né? Não é fácil. E assim, esse versículo, ele é um manual, na verdade, né? Porque na prática, ninguém realmente consegue viver 100% isso. Mas é um manual pra gente estar se esforçando para poder viver o verdadeiro amor. Eu estava até comentando antes aqui, né? Que hoje eu ouço muito falar que acontece muito divórcio porque há incompatibilidade, nós não éramos compatíveis, aí nos divorciamos. Mas se a gente for parar para analisar todo casamento, há incompatibilidades. Só que quando a gente escolhe amar, que é diferente da paixão, né? A gente entende que vai haver incompatibilidades realmente. Tipo, o Marquinhos gosta de coisas que eu não gosto. Mas a gente escolhe direcionado no que é certo, se não for algo que é errado, né? A entender que o outro vai ser diferente de mim mesmo, que ele vai gostar de coisas diferentes de mim, né? E a fazer o amor dar certo, se esforçando para amar, para cuidar, para não invejar, para não ter ciúme e afins, né? Todas essas coisas citadas aí. Teve uma célula lá na loja sábado passado, eu até comentei sobre intimidade. Você vê casais com 20 anos de intimidade. Mas você vê casais com 20 anos de intimidade que se separam. Então, intimidade é algo bom, mas não preserva o casamento. Eu vejo muito do temor a Deus, né? O temor de Deus, ele traz muita sabedoria dentro de um relacionamento. E quando nós obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz, quando o dia mau chegar dentro de um relacionamento, que eu não sei o de vocês, mas o meu direto tem. Às vezes você tá um dia ruim, um dia de trabalho ruim, a gente tem 2 filhos, o menino grita aqui e lá. Nós não somos diferentes de ninguém. Entretanto, essa base de Cristo, ela nos faz permanecer, né? Então, intimidade, mas eu não tinha intimidade. Cara, intimidade ela não vai permanecer. Mas a obediência à palavra de Deus, ela não vai fazer você romper a aliança, né? Porque essa aliança aqui, ó, ela não tem fim, né? Uma aliança, ela não tem... Cadê o início? Não tem. Então, quando nós praticamos aquilo que Deus fala que temos que praticar, são coisas eternas. E é muito interessante a gente falar abertamente sobre esse tema, porque tem muita gente que vê, igual a nossa vida, que hoje está sendo usada como exemplo, e pensa, perfeito. Quem não conhece, quem é de perto sabe, né, que tem problemas e tudo, mas vê às vezes na rede social uma foto, ou um dia bom, ou uma alegria, ou vê junto a gente saindo nos lugares, segurando a mão, carinho e tal, pensa, meu sonho, relacionamento perfeito. E às vezes a pessoa está se comparando, né,
aí achando que a vida dela tá ruim, tá difícil, tá errada, por algo que ela vê só de forma rasa, estética, tá né? matando essa geração. Tá matando a comparação, né? Por exemplo, vamos tirar uma foto aqui agora. Quem que vai tirar uma foto triste? Não. Você vai tirar sorrindo, né? Sorrindo, arrumado. Pra tá... A rede social, né? Sempre A gente tem que ter cuidado, até então, com a rede social. também. Esse negócio, quem tá te influenciando na rede social? Aí você pega alguém que tá te influenciando nessa geração, que não tem, a maioria, não tô generalizando, mas a maioria não tem compromisso com algo eterno, com permanecer. E aí você vai querer permanecer ouvindo pessoas que não permanecem? É complicado. Algo que eu quero até falar, o início do nosso casamento, eu recebi uma frase assim, nossa, o primeiro ano é uma beleza. Mentira, mano, os anos mais difíceis foi o início. Mas eu agradeço muito a Deus. A gente tem nossos pastores, que é o pastor Samuel, a pastora Giliane. Bicho, todo dia eles tinham que estar lá em casa, porque nós estávamos brigando todo dia. Mas eu decidi no Senhor. E algo que eu trazia à tona para dentro de casa, vamos separar. E a Ana, muito mais nova, imatura do que eu, não. Existe esse negócio de separar aqui, não. Mas a gente teve apoio, né? Teve pastores que saíam da casa deles, iam lá, apaziguavam, no outro dia a mesma coisa. E contando um pouco mais do nosso início de casamento, né? Como eu falei, eu casei muito nova. Eu já até comentei isso aqui em outros podcasts. Eu tinha 16 anos. E o Marquinhos é 10 anos mais velho que eu, tinha 26. Sou novo, mas né? era imaturo igual eu. Nós dois juntos. E assim, quando a gente conheceu, vou falar por mim, eu era muito apaixonada nele. Só que nós éramos, apesar de nós gostarmos das mesmas coisas, acho que a nossa personalidade era um pouco diferente, como Criação eu comentei. diferente. Isso, por exemplo, eu amo ir pro rio, eu amo aventura, natureza. Ele também. Mas eu gosto para ir ficar deitada, descansando, banhando. Ele já gosta para ir arrumar confusão, pescar, ficar queimando o sol. Então, só para vocês entenderem, a gente gosta mais ou menos das mesmas coisas, só que de formas diferentes. Então, a gente tinha muito atrito. Eu mesmo sempre fui muito faladeira, pra frente, comunicativa. Era não, amor. Claro. Sempre fui. De chegar nos lugares e tal, sem timidez, falar com todo mundo. O Marquinhos, ele se desenrola bem em qualquer conversa. Mas ele chega num lugar, ele quer analisar o ambiente, ele quer ver, ele não quer que a gente chega falando qualquer coisa. Então, a gente tinha muitas essas questões, assim, sabe? De coisinhas pequenas que a gente tinha diferenças. E aí, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Ele também trabalhava o dia inteiro, tinha uns compromissos à noite. Então, a nossa vida era muito acelerada. E uma dica que eu dou para os casais novos, tentar não ter... É claro que quando a gente é jovem, a gente tem que lutar para construir as coisas. Mas, às vezes, nesse processo, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, corra atrás dos seus sonhos, busque, né, realizar os seus sonhos, mas não deixe de nutrir o seu relacionamento com tempo, com cuidado, com amor, entendeu? Porque isso faz toda a diferença. A gente não tinha tempo. O nosso tempo era no fim de semana. Não tinha tempo pra... Essa semana mesmo, à noite, eu tava trocando ideia com um grande amigo meu aqui na cidade. Aí falando sobre casamento. Eles não frequentam a igreja, né? Não são cristãos. Creem em Deus, mas não são cristãos. E eu falei, cara, tá difícil, mano. Algo que eu aprendi muito foi nos cursos da igreja, curso de casal. Porque, vamos falar algo. Para você ser um médico, você estuda ali 6 anos e aí depois uma prática a vida inteira estudando para você ser um bom médico. Um bom dentista, você estuda. Um bom vendedor, você faz curso, tá, lá. Um mecânico, o que for. Você tem que estudar para dar função, né? Exercer a função. E por que casamento não tem que estudar? Tem que estudar essa parada. Você tem que ir mais a fundo, ir na Bíblia. E a igreja hoje, ela proporciona esses cursos de casais, face a face, com casais, né? Esse encontro. E te dá muita estabilidade. E tem também a questão de você buscar pessoas igual a gente tinha um pastor e a pastora, tinha os meus cunhados, que é o... Meu irmão e minha cunhada, tinha minha mãe. Então nós tínhamos, né, várias pessoas já com experiência, com anos, para nos aconselhar. Eu já até falei aqui antes, que hoje, com a mentalidade que eu tenho, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria casado tão cedo.
pela questão da maturidade, entendeu? Eu deixaria isso lá para os 20. O foco não seria esse. né? Porque querendo ou estudar, não... ia construir. Isso. Eu falo pros meninos, cara, vai atrás, vai construir, vai comprar sua moto. Aí depois você pensa nisso aí quando for, é pra ser mesmo. Porque o Marquinhos já tinha 26 anos, então ele Novo, já... hein? Agora eu estudava, aí depois já entrei na faculdade, trabalhava, então a nossa vida era muito corrida, era muita coisa. Algo que, quando eu não... Algo assim, sobre buscar conselho nas pessoas certas. Uhum. Se você perceber, às vezes nós queremos ouvir aquilo que queremos ouvir. Que nos exemplo, agrada. que nos agrada. Aí eu briguei com a minha esposa, eu vou lá e falo com a pessoa, aí o que eu quero ouvir é assim, não, moço, pode largar, a pessoa não te merece. Mas toda vez que eu ouvia, por exemplo, meu irmão, minha cunhada, meu pastor, minha sogra, tem que permanecer, meu filho, tem que ter sabedoria. Assim mesmo, é difícil. Calma, é assim. Então, nós buscamos em pessoas que tinham uma carga sobre isso, né? Pessoas que já têm um andamento num casamento dentro da palavra de Deus. E não adianta, gente, todo relacionamento... As pessoas não têm que ter vergonha de falar que teve problema. Todo relacionamento tem problema, porque é difícil mesmo. Tem desafios. Tipo assim, por mais que às vezes você já seja mais maduro, já tenha mais estabilidade, já seja emocionalmente mais tranquilo, vai ter as dificuldades. Igual, hoje mesmo nós dois temos mais maturidade, lidamos bem com a situação. Se a gente tem algum problema, hoje a gente já não precisa mais ficar toda hora procurando alguém, a gente sabe lidar, sentar, conversar, resolver da maneira certa. Mas vem as diferenças ainda. Eu quero fazer isso. Não, amor, não acho que é certo. Às vezes você tá num dia mal, você falou de uma forma comigo que eu não gostei. Então, tem os problemas, tem a questão da criação dos filhos. Eu dou muito amor pros meus meninos, mas eu tenho que fazer a missão, que não é fácil, de corrigir. E corrigir de uma maneira mais forte, né, mais firme. Mas aí a gente vai se adequando, né, conforme... E olha, gente, eu vou falar, nós não é um casalzinho perfeito não, viu? Mas esses anos tem a nos aperfeiçoado em Cristo. A gente tem pessoas com bases muito melhores que a gente, mas o que a gente tá passando para vocês, que se eu fosse viver pelos primeiros anos do meu casamento, a gente teria largado. E eu fiz mala dela 3 vezes. Então, não desista. Lá em casa ele que era o do chilique, de falar, vamos largar. Não desista daquilo que Deus te entregou. Porque o que Deus te entregou tem os desafios, né? Tem as engrenagens que vão se encaixando. E algo que eu aprendi, eu até vi num Reels uma vez, a diferença do homem para a mulher. O homem é o sol. É aqui dali a vida toda, né? Ele nasce ali, ele é o despertador, é o dia de trabalho, é aquele que vai clarear, que vai avançar. Entretanto, a mulher é totalmente diferente. É a lua, né? A lua veio para acalmar a tempestade, trazer a tranquilidade, o descanso. Deus vai nos lembrar que a mulher é a sabedoria, né? É o discernimento ali. E o homem aqui dali é o sol, né? Ele tem aquela função dele. Ele gosta de, um exemplo, sorvete de maracujá. Se aqui 30 anos você for lá, qual é o seu sorvete preferido? Maracujá. A mulher não, brother. A mulher, semana que vem, ela gosta de maracujá. Na outra, ela já gosta de uva. Tá entendendo? Tem essas estações que nós, homens, temos que entender essa parada. E que não é fácil. Lidar com essa mudança, né? Mudança de clima é fácil? Não, você tem que se adaptar. E a mulher é exatamente isso. Acredito que no começo do relacionamento, sempre tem a fase de adaptação, né? Onde você vai se adaptar aos gostos, né? A personalidade, as manias, né? Os costumes. Porque igual a Marquinhos falou, né? Tem criação diferente. Então cada um foi criado com uma educação diferente, com um estilo diferente. E isso, quando se encontra em um relacionamento, você tem que se adaptar, né? Algo que eu até anotei para falar. Tem muita mulher querendo fazer o papel de sol, mano. Não vai dar certo. Quer ser o homem da casa. Quer ser o homem da casa. E tem muito homem que está fazendo papel de mulher. O que estão fazendo com os homens? Tirando a masculinidade. E quando tira a masculinidade, você tem que entender a sua autoridade. O homem, ele é um dos papéis principais dentro da criação dos seus filhos. Sim. Eu não estou eliminando, que eu vou falar, que tem muito homem banana, que
que não é homem para fazer o papel dele e abandonou a sua casa por N motivos, e a mãe teve que tomar esse posicionamento. Cara, parabéns por essa mãe. Mas eu quero te falar que isso não elimina a responsabilidade, né? Porque o homem tem um estudo que fala 80 e poucos % de 92, filhos criados longe dos pais, ou o pai longe dos filhos, ele tem um acesso à criminalidade, à droga, a ser um homem delinquente, né? Muito maior. Algumas dicas para vocês. Prefira ser feliz ao estar sempre certo, sempre ter razão, né? Essa é uma frase muito legal. Às vezes é melhor você ter paz do que ter razão. E quantas vezes a gente entra numa guerra, né? De tanto tempo com o parceiro, porque quer estar certo, quer ter a razão, e às vezes você podia estar desfrutando de paz há muito tempo, né? E eu falo também, eu já usei disso muitas vezes, às vezes no meu relacionamento. Às vezes quando você é humilde e fala, não, verdade, fica na sua, é mais fácil do outro reconhecer o erro dele do que se você ficar ali futucando. Tem até, minha mãe me contou uma história de uma pessoa que 2 semanas atrás ficou 15 dias brigada porque pediu pro cônjuge comprar um leite, ele esqueceu, e aí ficou 15 dias um emburrado com o outro por causa disso. E no nosso relacionamento aconteceu isso, e na maioria acontece. Coisas simples geram brigas, coisas que não deveria, né? Mas por conta do orgulho, da gente querer ter a razão e achar que tá sempre certo, né? Algo que é uma chave, né? Você quer ter um relacionamento de sucesso. Sucesso não é alegria, pessoal. Não é só ter problemas, não ter problemas. Né? É ter sucesso em cima das dificuldades, dos dias ruins. É a oração. Uma chave que Deus nos leva a viver o exponencial do Senhor, quando Ele fala que onde tem 2, em meu nome, Ele estará lá. Esses 2, eu creio muito com as minhas forças, que Deus está falando do casamento. Quando um homem e uma mulher entendem o poder da oração, eles começam a dar as mãos todos os dias e faz esse propósito de oração. Eu colho muito fruto, muito, do meu relacionamento através de uma vida de oração que eu tenho dentro de casa. Mudança na Ana, mudança em mim. Eu não oro só para Deus mudar ela, eu oro para Deus mudar a gente, para Deus fazer. E a oração tem nos dado frutos incríveis, né, amor? Eu quero ler aqui Salmo 128, do 1 ao 2, porque no nosso casamento e na nossa vida como cristã, o nosso manual de vida é a Bíblia, né? Então a gente sempre tem que estar buscando nela os direcionamentos do Senhor. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Então, se a gente buscar realmente direcionamento de Deus, né? Tudo vai dar certo, independente do problema, da dificuldade, né? Como o Marquinhos falou, essa vida de oração, ela é muito importante. E ele falou algo interessante que é, eu não oro só por ela, eu oro por mim. Porque no casamento, muitas vezes, isso por mim, porque eu já passei por essa situação e já vi muitas pessoas também. O que a gente quer? Você tá errado, você tem que mudar, você tem que melhorar, você. E às vezes, se você parar, olhar para si e falar, peraí, no que eu tenho que mudar e melhorar? Vou trabalhar nisso, vou me esforçar para isso. O resultado é muito melhor do que você querer só. Eu até estava refletindo lá em casa esse dia, o casal, ele costuma ser muito competitivo, né? Entre um e o outro, mas é sempre para ver quem tá certo e quem tá errado. Imagina se essa competição muda. Peraí, eu sou melhor do que você, eu vou te agradar mais, eu vou te dar o melhor presente, eu vou fazer mais carinho, eu vou cuidar mais de você, eu vou te elogiar mais, porque eu sou melhor do que você. Tipo assim, se a gente muda o foco e começa a se esforçar para ser melhor do que o outro no que é bom, se as coisas não vão muito além, né? Muda a competitividade. Em vez de você querer ver quem tá certo, você se esforça para você ser o melhor. Minha mãe sempre falava, desde o início, né? Ana, vocês não estão para competir. Vocês têm que lutar junto. E minha mãe, aquela criação antiga, que veio ralando, mas meu pai veio desbravando aqui o Mato Grosso. Minha mãe coía arroz, fazia tudo esses trem, né? Então você pega uma mulher com a sabedoria daquela, uma criação bruta. Minha sogra não era muito de falar as coisas, não, mas quando falava era certeira. Paulada. Então, o casamento, e a gente, eu tô falando de algo que a gente tá aprendendo. Nós lutamos um contra o outro no início, e até hoje a gente tem que
ter o discernimento, a aplicação da oração, para estar trazendo a vontade de Deus. Não tem como trazer a vontade de Deus se eu não estiver praticando os princípios, lendo a Bíblia, essas paradas todas. Por quê? A Bíblia é o manual, né? O direcionamento ali. E tem uma palavra que eu gosto muito de sempre trazer à memória, que é: tudo quanto for fazer, faça como para mim. Para Deus. Por quê? Você se esforça para agradar o outro e às vezes ele não reconhece. E aí, o que eu aprendi então? Fazer para o Senhor. Porque quando você faz para o Senhor, você tem satisfação em fazer aquilo. Você não precisa do agradecimento, porque você se sente feliz em fazer. Esse dia eu passei a tarde, que eu acordo bem cedo para ir para academia, aí arrumo a casa e à tarde eu fui fazer uns lanches, comida, para congelar, para ficar no mês. Então, pega tudo quanto é tipo de carne e vou fazendo. Eu passei a tarde inteira em pé. À tarde eu tava super cansada, extremamente cansada, com as costas doendo. Mas eu tava muito satisfeita e feliz em ter feito. Porque quando o seu foco não é esperar a gratidão do outro, você se sente feliz e satisfeita em fazer o seu melhor, em dar o seu melhor, independente do reconhecimento ou não. Então a gente tá falando aqui sobre algumas dicas para vocês. Primeiro a gente falou sobre prefira ser feliz a estar sempre certo. Segunda dica, respeito em primeiro lugar, né? Todo relacionamento ele tem que ter como base o respeito. O respeito, né? Porque se não há um respeito... E às vezes esse respeito ele vai ter que ser trabalhado, né? Construído. E algo que eu vou falar, algo que a gente aprende mais para a mulher. O homem tem que respeitar, cara. Sobre traição, sobre isso aí, isso nem pode colocar em pauta, porque não pode existir. Quando a mulher começa a respeitar seu cônjuge, entender quem ele é dentro do casamento, cara, flui muita coisa. E um pouco parecido com esse, o terceiro aqui, não use vocabulário ofensivo, né? Já tudo a ver com respeito, né? As palavras ofensivas, que muitas vezes... E a gente vê muito a questão de xingamento, de... Momento daí, no momento de um conflito. Isso. As pessoas... Eu tenho que, até hoje... Quer vencer a guerra. Eu trabalho muito isso de vigiar, porque eu era muito explosivo antigamente, né? Aí, então, você entra num casamento. Aí isso aí é algo que Deus vem lascando a gente, vem moldando, né? Sobre sabedoria no como falar. E isso é essencial. Hoje a gente consegue, né, sentar e conversar, mas no início era só briga. E é diferente quando você aprende, tipo, você entende que você tem que respeitar o outro, por mais que você não concorde. Provérbios fala sobre o que acalma a tempestade, né? Quando você fala acalma, paciencioso. E eu não. Gritava aí que eu gritava e virava aquele rolo, rapaz. Você tá doido? E o quarto tópico aqui pra nós, o que passou, passou. Né? Tem até um versículo falando, né, que o sol não se põe sobre a sua ira, né? Não dormir brigados. Né? Então tem muita coisa aí que às vezes as pessoas, quando no relacionamento há alguns conflitos, fica trazendo, né, à tona de novo aquilo. Então, realmente, o que passou, passou, né? Graças a Deus, eu sempre fui bem tranquila com essa questão de passou, passou. Até porque eu sou muito esquecida. Às vezes eu quero falar alguma coisa. Nossa, mas você fez isso, mas... Aí ele fala, o quê? Ah, não lembro não, mas aconteceu. Nossa, graças a Deus, quanto a isso... Não fica remoendo, né? Não fico. Até porque se você ficar remoendo passado, você faz se ferir, se magoar mais ainda, né? Quando você perdoa, realmente você esquece. A quinta dica, não ameace se separar. Ah, olha. Já passou, né, amor? Foi há muitos anos atrás. Acho que foi nos 2, 3 primeiros anos. Ele vivia falando, não, nós temos que largar mesmo. Tem gente que usa essa arma, né? Qualquer briga. Então o negócio tá sério aqui, ó. Vamos separar. E eu, separar o quê, moço? Guarda essa mala aí. O dia que eu for embora de verdade, você vai ver. Aí teve um dia que, de tanto ele mandar embora, eu falei, se você me mandar embora de novo, eu vou. E eu não volto mais. Eu ia junto, né? Aí, aconteceu que a gente discutiu lá, nem lembro porquê. Ele, não, nós tem que largar, pode ir embora, não sei o quê. E aí eu falei, então tá. Aí eu arrumei minhas coisas e saí de casa, fui embora. Isso foi no primeiro ano, amor. Não. Foi no primeiro ou no segundo ano. E aí a gente ficou 3 meses separado. E aí a gente conversou e tal, decidiu voltar. Aí depois que nós voltamos, por um milagre do céu, nunca mais ele me mandou embora. Aí depois disso, acabou isso que acaba que, querendo ou não, vira um hábito, né? Você
vai embora. Aí pega as malas, vai embora, volta, vai e volta. Aí a gente decidiu, nunca mais. Se você me mandar embora, aí vai ser de vez. A gente termina e acaba. Você me ama, eu te amo. Por mais que tenha uns problemas, a dificuldade. Como todo Se eu casal, né? largar de Agora você... não pode mandar não, porque é tanto de menino. Se eu largar de você e arrumar outro... Porque tem muita gente que pensa, né? Eu já vi muito casal brigar e falar assim, eu arrumaria um homem muito melhor do que você, uma mulher muito melhor do que você. Arruma nada, às vezes você arruma um pior que vai te bater, que vai te trair, que vai ser ruim pra você. Cada homem, cada mulher vai ter um problema diferente. Então, você já tá com o seu aí, quantos relacionamentos termina depois de 20, 30 anos, né? Há tanto tempo, às vezes é um esforço que você tem que fazer para reajustar a volta e reorganizar o que tá de errado, né? Para dar certo. E as pessoas não se dispõem, preferem largar do que... Porque hoje em dia parece que isso tá tão banalizado, né? As pessoas, não deu certo, termina, vamos pro próximo e... Essa é a regra do mundo, e né? É igual falar, o povo fala, mas porque é cristão tem que ficar sofrendo um casamento? Não, igual eu falo assim, você tá num relacionamento onde, por exemplo, você casou e o marido, a mulher te trai e não decide mudar. Biblicamente, você tem pauta para isso, né? Mas às vezes nem você tá seguindo a Deus, buscando fazer o que é certo também. Sim. Ou o cara que vive batendo, espancando a mulher. Também não é certo. Deus não chamou a gente pra isso, né? Mas as pessoas largam hoje por coisas... não tá dando mais certo, não gosto mais, não amo, não me agrada, incompatibilidade, né? Porque geralmente o que a gente vê é a coitada da mulher que apanha, não é direcionada e fica com o cara. Porque aí ela tá numa situação de risco, né? E aí as outras Risco por de coisas vida. simples, ou os outros homens por coisas simples quer largar, né? Sim. Igual eu falo, não é porque você é cristão que você vai morrer de apanhar. Não, eu não concordo com isso. Sim, quando é um relacionamento abusivo, Tipo assim, se a né? pessoa não quer Agressivo. mudar, se a pessoa, você tá vendo que você tá se esforçando, tá buscando a Deus, e a pessoa não quer um direcionamento, a pessoa Se tá... a mulher tá apanhando, tem a polícia, gente. Denuncia, com denuncia. certeza, denuncia. Eu tava conversando com uma irmã e ela contando, né, que o marido dela traiu ela, mas ela decidiu perdoar e permanecer. Só que ele escolheu mudar de vida também. Sim. Então, Deus abençoou. E hoje eles vivem uma vida, um lar deles é uma bênção. Ela até falou, hoje eu colho, Ana, de eu ter perdoado. Só que também ele escolheu mudar. Sim. Ele escolheu mudar. E hoje eles vivem bem, graças a Deus. Então, a gente pode ver também os frutos disso, né? Quando a pessoa escolhe realmente amar, porque o amor não é um sentimento, né? Sim, O amor é uma né? escolha, porque tem momentos muito bons. Igual hoje nós desfrutamos de paz, de alegria, de momentos bons, mas tiveram uns momentos que foram muito difíceis também. Muito difícil. E os momentos difíceis parece que demora a acabar. Se você viver Então- por aqui e dali, se você não... Por que eu falo da Bíblia? Porque ela é a voz da esperança. Tem jeito sim pro seu casamento. Mas se você for buscar essa esperança fora disso aí, vai falar assim, larga. Se eu vivesse pautado no que meu casamento era, eu nunca ia viver aquilo que eu sou hoje, entendeu? Não ia ter meus filhos, não estaria recebendo essas bênçãos. E é igual o Marquinhos tudo, né? fala, pra você ser médico é 6 anos você sofrendo e estudando, né? Pra você conseguir a profissão e ganhar um salário. E no casamento vai existir. Para alguns é menos tempo, para outros é mais tempo. Até no nosso último podcast, a gente trouxe a Tamires, ela comentou que o tema desse podcast foi perdão e recomeço. Então ela perdoou o esposo dela, teve traição, teve toda uma situação ali complicada, mas havia um desejo pela mudança, uma reciprocidade, onde os dois queriam reconstruir esse relacionamento. No caso dela não teve agressão, então foi algo assim que ela conseguiu vencer, romper e restaurar a sua família. Então, existem casos e casos, como a gente comentou, mas nós sabemos que Deus pode restaurar. Pode, se há sim, realmente com um certeza. desejo dos dois, se há amor, se há um carinho, se há essa... né, Deus pode restaurar tudo. Igual você está falando, Deus pode restaurar aquilo que quem destruiu. Nós mesmos. Não, e você dá uma brecha. Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Você acha que quem? O primeiro ministério que Deus nos chama é a família. Se Satanás ele já destrói esse primeiro ministério, os outros não vão ser bem-sucedidos. E eu falo pro Marquinhos que os nossos primeiros anos foram muito difíceis também, porque a nossa prioridade não era o lar e a família. Eram as outras coisas. E acabava que a gente sempre entrava em atrito por conta disso. Mas a partir do momento, igual hoje, nós ainda temos problemas. Às vezes nós temos coisas que eu quero fazer e ele não concorda, coisas que ele quer fazer e eu não concordo. Mas a gente tem uma prioridade. E a gente busca viver essa prioridade pautada na palavra do Senhor. Mulheres, Então, deixem seus maridos pescar, gente.
Então acaba que dá certo, né, amor? Você nem devia falar isso, que eu não importo se ir pescar. Não, Eu acho bom que vai. Mas aí a gente consegue, tipo assim, sentar e não, ó, amor, eu não concordo, igual às vezes ele fala, não concordo com isso. Mas aconteceu até recentemente, no último mês, dele ter algumas coisas que ele não concordou, coisas que eu trouxe a ele falou, não concordo, mas o que eu vou fazer? Orar. Porque não é a minha vontade que tem que ser feita. E às vezes eu não estou concordando por egoísmo. Então vamos orar. Se o Senhor direcionar que não, a gente não faz. Se o Senhor direcionar que sim, a gente faz. E isso que é você entender realmente o que é o amor. Olha, sim, eu não concordo com essa situação, mas não sou eu. Quem sou eu para dizer que sim ou que não, né? Então vamos orar e vamos buscar no Senhor. E a gente tem conseguido, graças a Deus, viver bem, né? Viver abundância de vida, porque a abundância de vida não é só ter coisas, né? Uhum. Mas a gente consegue viver a abundância de vida porque a gente tem buscado direcionamento na fonte correta, né? Que é o Senhor. Porque muitas pessoas têm conselheiros, né? Os conselhos muito ruins. A pessoa geralmente quem está de fora, né? Às vezes quer dar uma opinião, um palpite, né? Um conselho, e aquilo às vezes acaba colocando coisas na mente da pessoa que nem é aquilo, sabe? Cria uma situação. Então, eu vejo muitos conselheiros que baseiam o seu relacionamento nos seus conselhos. Então, acaba que, às vezes, você traz um problema que foi seu, uma experiência ruim que você viveu, e quer trazer aquilo para a pessoa, você tem que largar porque ele vai chegar nesse ponto que ele vai fazer isso. Então, assim, existe um cuidado que a gente precisa ter, né? Realmente com quem... Né? Tem até um versículo que fala, né? Que quem tem bons conselheiros, né? Ele prospera. E eu até comentei no podcast sobre o feminismo, eu sou turismóloga, formada, cerimonialista, mas o meu trabalho hoje ele é mais sazonal, é nos fins de semana. Então, eu tenho a semana livre. Eu fico em casa, cuido do meu lar, cuido dos meus filhos... cozinho, eu gosto muito dessa base da alimentação saudável, para mim. Mas no início, com o Emanuel, eu comia muito saudável, mas o Marquinhos e para ele, eu deixava eles comerem o que eles queriam. Hoje não, hoje eu prezo lá em casa todo mundo comer bem, para todo mundo ter saúde, né? E viver realmente abundância na área na saúde mesmo. E aí o trabalho aumentou um pouco, porque antes eu fazia só para mim, eu não cozinho no almoço, mas lanches eu tenho que fazer pra gente. Então, me requer um tempo. Os meus filhos não estudam. Nenhum dos dois vai para a creche. Me requer um tempo. Então, eu acabo... Todo o tempo, né? Trabalhando no fim de semana, cuidando de casa, cozinhando para os meninos, levo na natação, levo no parque. Então, me requer um tempo. Só que eu tenho muito mais paz e descanso do que quando eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Porque quando a gente vive o nosso propósito, por mais que às vezes seja um pouco difícil e cansativo... Porque tem gente que pensa que quem fica em casa não faz nada, né? Eu já vi muita gente falar, sua vida é fácil demais, fica só em casa. Mas como é difícil você ter que cuidar de criança? A diferença dos meus filhos é 1 ano e meio. Eu tenho um de 2 anos e um de 1 ano. Quando ela vai fazer 3, então é bem perto. Então é muita coisa. Eu tenho que dar banho nos dois, trocar a fralda, lava a roupa, passa a roupa. Não vai para a creche nenhum dos dois, não. O Emanuel mesmo tá na fase de introduzir a alfabetização. Então, eu estou ensinando ele a ler, a contar os números. Então, requer um tempo. Só que a gente, por mais que igual eu esteja super cansada em um dia, eu tenho paz e contentamento. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito. Amém. Jamais durmam brigados, né? A gente falou um pouquinho sobre isso já. Mas não deixar que isso se prolongue, né? Que um conflito, um momento de tensão, ele dure, né? Mais de um dia. Que aquilo seja resolvido, né? Deus corta esse tempo no pôr do sol, né? O tempo que você tem para resolver um problema dentro de casa com a sua esposa é até o sol se pôr. Não deixe o sol se pôr com sobre a ira. A gente, graças a Deus, sempre, né? Não é fácil, não. Lidou porque bem, o orgulho, né? Todos nós somos orgulhosos e alguns em áreas diferentes. Uns dominam em alguma, outros não. É o que eu falo, né? É construtivo, né? Você vai construir um relacionamento. E meu relacionamento tem muita coisa ainda para construir. E reconstruir, e construir de novo dentro da palavra de Deus, né? Sétima dica aqui para nós. Pense. Pensar antes de falar, pensar antes de agir. Isso hoje eu aplico mais. Não pensava muito, não.
Faz muita diferença, né? Principalmente na solução de problemas. Sim. E isso também entra aquela questão do orgulho, você querer sempre achar que tá certo, né? Ter razão. E aí quando você pensa, mas espera aí, será que eu tô certo mesmo? Vamos orar, vamos pôr na presença do Senhor, vamos conversar, vamos analisar, né? Pra eu não querer só que as minhas vontades sejam feitas e sair falando e falando e falando. Acho que pro lado das mulheres pega mais. Apesar de que lá em casa o Marquinhos que é mais falador, né, amor? Não, você fala muito. Mas mulher que costuma ser muito faladeira, Tu né? é mulher, moça. Fala mesmo. Mas mulher costuma... E às vezes o cara tá querendo... Deixa quieto. Mulher gosta de falar e eu não gosto de ouvir, né? Daí fica assim... É isso aí. Mais uma dica pra nós. Eu te amo. Como é importante, né? Falar, né? Realmente. Dizer eu te amo. O afeto, né? Em geral, o beijo, o abraço, o carinho. Se sentir que é o amado. que... A gente tem aquela visão de paixão, né? Cara, paixão é muito passageiro. É algo que você tem que alimentar para manter. Agora, o amor é ágape, né? E o que significa amor ágape? Amor de Deus, né? Sacrificial. Qual foi o amor de Cristo, de Deus, para conosco? A morte. Cristo deu a vida por nós. Nós temos que dar a vida pela esposa. E a esposa, pelo lar. Pelos filhos. Pelo lar, né? Pela construção do lar. O que é dar a vida? Cristo deixou de viver para ele, para que nós tenhamos vida. E vida e abundância. Só para enfatizar, igual... Às vezes não é você, Ana, mas eu conheço muitas mulheres que têm família e trabalham, né? Às vezes não é isso, mas é você saber priorizar, continuar trabalhando, mas entender que a sua prioridade é a sua família, a sua casa. E o homem também, né? Que a prioridade dele é o lar. Igual, eu trabalho, mas o meu serviço é mais fim de semana. Tem mulher que prefere não trabalhar, tá tudo bem também. E tem mulher que quer trabalhar, também tá tudo bem, contanto que a sua prioridade esteja clara. É igual eu falo, eu decidi ter filho, eu entendo que enquanto eles estão pequenos, a minha prioridade é eles. Infelizmente, por mais que às vezes seja difícil, eu tenho essa responsabilidade. Não tem como eu... Temos que ser funcionais, né? Não tem Por como exemplo, eu falar... se essa lâmpada queimar, qual que é a função dela? Vai ter que trocar. Então, que você esteja acesa ali o tempo todo. Tendo função dentro da sua casa, trabalhando, edificando. E assim, graças a Deus, nós temos uma rede de apoio grande. Mas se eu não tivesse, infelizmente, eu teria que deixar de fazer algumas coisas para cumprir com a minha responsabilidade, com a minha prioridade. Não tem jeito. Se eu decidir ter filhos, eu tenho que suprir isso. E até então, se não decidiu, tem que cumprir. Não, com os filhos eu falo. Sim, eu falo, porque às vezes você não decidiu ter um filho, mas engravidou. Mas tem isso. Agora, parceiro, é isso aí. Se você não tem filho, não, eu me cuido, não quero ter, tá tudo bem. Você não tem essa responsabilidade, mas se você tem essa responsabilidade, é uma vida, né? Você precisa, não tem jeito. Você precisa. E eu tava até pensando nisso, mas eu não falei algo muito importante. Para os pais é o quê? Eles treinarem os seus filhos. Igual o Marquinhos estava falando sobre escola. Para casamentos também, você precisa. Eu tenho 2 filhos, né? E eu vi o pastor Luciano Subirá. Ele tem muito conteúdo sobre família, sobre filhos, livros, cursos. E ele fala que os filhos dele só poderiam casar depois dos 18 anos. Porque antes disso, eles não estariam prontos. E aí tinha outras prioridades. E aí o filho dele, com 18 anos, quando ele fez 18 anos, ele já conhecia a menina, pediu ela em noivado e casaram. E a filha foi com 22. E antes disso, o que ele fazia? Treinava os filhos dele. Uma vez ele deixou o filho dele 3 dias com fome na faculdade, sem mandar o dinheiro, porque ele tinha uma data para mandar o dinheiro. E ele falou, não vou mandar antes. Você, quando você casar, você vai precisar ter responsabilidade com as finanças da sua casa. Então, você já vai começar a treinar desde agora. E aí, ele deixou o filho dele 3 dias, sem comer. Ele falou, faz um jejum aí. Por quê? Pro filho dele aprender a ter responsabilidade financeira. Porque aí, quando ele casasse? Mas meu pai me ajuda. Mas e se um dia seu pai, e se um dia ninguém puder te ajudar? E aí? Então, nós como pais precisamos também treinar os nossos filhos para o casamento. E ainda mais nesse tempo, né? Nós temos que forjar os nossos filhos. Não só para o casamento, mas para tudo, né? Porque nós estamos vivendo uma cultura, desculpa a palavra, demoníaca, de afeminar e masculinizar as mulheres e afeminar os homens. Você tem uma posição, meu brother, de colocar diante dos teus filhos dias difíceis. De falar não, de bater, de precisar corrigir, de pôr de castigo. Essa é a função, porque hoje
nós temos direitos humanos, temos tantas coisas que estão tirando o verdadeiro direito do pai e da mãe e colocando direito ao filho que não tem responsabilidade e nem sabedoria, né? Colocamos criança para votar, mas não pode ser preso, ou não pode aquilo, ou não pode trabalhar. Imagina isso? Então nós estamos vivendo uma cultura difícil para pais criar seus filhos, né? Então temos que ser fortes nesse momento, porque tempos fortes fazem homens fracos. Tempos fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. E um desafio que tem até um versículo aqui para compartilhar, o desafio de permanecer fiel. Lá em Malaquias 2:15 diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Um corpo e um espírito eles lhe pertence. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham um bom senso, não sejam infiéis. Né? Que Deus fala que ele odeia o divórcio. E é um desafio nós permanecermos fiéis também, né, no relacionamento. E como ele diz aqui, né, um corpo e um espírito, ele fez um só. Porque quando o homem se une à mulher, eles se tornam um só. Né? Num matrimônio, então... A matemática de Deus é diferente. Né? E é interessante essa questão da fidelidade, que às vezes a fidelidade não vai ser só sobre traição, mas é sobre essa questão, por mais que seja muito difícil, por mais que eu queira largar, por mais que, igual eu e o Marquinhos passamos ali no nosso 3º ano, uma dificuldade muito grande, um problema, que nós poderíamos ter nos separado, mas mesmo sendo difícil, não. Eu escolho permanecer, porque eu sou fiel. Interessante você estar ligado em ouvir a voz do Senhor, porque vai chegar momentos que... E algo que eu levo para a minha vida hoje é não viver por sentimento, não tomar decisões por sentimentos, mas tomar decisão pelo aquilo que Deus quer que eu faça. Porque sentimentos, imagine só, José, todo mundo conhece a história de José, foi jogado no poço, foi vendido como escravo. Se José vivesse por sentimentos, você acha que ele viraria governador do Egito? Não. Davi vivesse por sentimento, ele não seria rei. Sentimento, muitas das vezes, ele vai nos enganar. Vai te levar a tomar decisões. Porque tem dia que você está alegre, você vai tomar decisão. Na manhã você está triste, aí já mudou a decisão. Então, tome decisões e vir pelo aquilo que Deus quer. Eu mesmo conheço história de pessoa que largou e depois arrependeu e quis voltar. Mas por orgulho não tinha coragem de, tipo assim, voltar atrás e falar, não, vamos restaurar, né, nossa família. Mas nós cremos, né, que se nós buscarmos viver mesmo a verdade bíblica do Senhor, nós vamos conseguir prosperar nos nossos casamentos e viver a abundância de vida, né? Que eu acho que esse é o essencial, a busca, né? A busca essencial é buscar viver a abundância de vida no casamento. E é possível, sim. Hoje, com 8 anos de casado, né, nós podemos afirmar que nós vivemos isso. Apesar de ainda ter coisas, né, a melhorar, a mudar, cada dia, acho que todo até a morte, né? Nós já temos um bom tempo, alguns anos, que nós vivemos essa abundância de vida, né? Essa alegria. Porque nós entendemos o propósito do casamento. Amém. Então, são muitos desafios, né, de uma vida a dois. A gente citou aqui alguns para vocês, demos algumas Parece dicas. Parece que é só desafio. É só desafio, né? Principalmente no começo, né? Como a gente falou aqui, é uma fase de adaptação. Então... a gente vê também superar o ciúme, lidar com as diferenças e superar as crises. Então, tudo existe um processo, e nesse processo é muito importante ter sabedoria, e como a gente já disse aqui, buscar realmente a vontade de Deus, buscar que Ele possa conduzir vocês. Tem momentos no relacionamento, momentos de tensão, que é uma palavra que vai trazer uma direção para vocês. É a Bíblia, é uma direção que vai vir de uma pessoa que tem conhecimento para dar conselhos, porque tem muita gente aí recebendo conselhos de pessoas que não tem fundamento, não tem base nenhuma para aconselhar, e você está tomando isso como verdade. Então é muito importante a gente buscar conselho nas pessoas certas e compreender o que Deus tem, porque Deus, Ele ama a família. O maior projeto dele para as nossas vidas, nosso primeiro ministério, né, é a família. Então que você possa ter sabedoria, buscar essa sabedoria em Deus, para que na tomada de decisões, para resolver os conflitos, que Deus possa te direcionar, para você tomar as melhores decisões. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Para finalizar, nós gostaríamos de fazer uma oração. Queria pedir para o Marquinhos orar por você que está no relacionamento, para os casais,
para que a gente possa hoje compreender, pegar essas verdades, pegar essas dicas aqui. Se você está vivendo um relacionamento e deixou esfriar, então vamos reacender essa chama, né, para que os valores, tudo aquilo que foi declarado até no momento ali, para quem casou na igreja, teve um momento ali dos votos, né, de fazer os votos, isso tudo possa ser reafirmado e todos possam viver dias melhores, um casamento abundante, porque é isso que Deus tem para nós. Amém. Essa questão de reacender, né? Porque vai passando o tempo, Vai cair na você rotina. vai e é sempre você estar priorizando o outro, igual nós temos filhos, mas a gente sempre tem um tempo nosso, da gente sair junto para jantar, da gente ir em algum lugar sozinho, deixa as crianças com a avó, né? Se priorizar para você continuar vivendo, né, esse momento de amor, de romance, né? Mesmo ao longo dos anos, né? Sim, agora eu vou ter um momento com os meninos de pescar sempre, né? Amém. Amém. Senhor, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, todo o relacionamento, Pai. Sim. Toda a união que foi do Senhor, Deus. Toda a união que hoje passa por um momento difícil. Amém. Que vai vir outros momentos difíceis, Senhor. Nós colocamos diante de Ti. Pai, a nossa oração é para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, enxergar e sentir tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, para os casais, Pai, para que nós possamos prosperar como os casais, ter uma vida abundância. E essa vida abundância do Senhor é uma vida de alegria, Pai. Em meio aos desafios, Pai, nós possamos ter a alegria do Senhor. Possamos nos alimentar do Teu propósito, viver o máximo de Deus dentro do nosso relacionamento, Deus. Em nome de Jesus, todo relacionamento que está em crise, Pai, que essa crise seja preenchida por Cristo. Pai, que tire de nós tudo aquilo que foi construído para desconstruir a verdade de Cristo dentro do nosso relacionamento e comece a colocar a construção de Cristo, Pai, em nossos relacionamentos, Pai. Que o verdadeiro propósito se cumpra, que a sua vontade se cumpra, não a minha, não a dele ou a dela, mas a do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que você possa ter paz que excede todo conhecimento, a paz que vem de Cristo dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Fiquem ligados. Estaremos aqui ao vivo toda segunda-feira às 20 horas. Deus abençoe vocês. Até o próximo ID Podcast.